Boa tarde, Santa Rosa, boa tarde, região. Quinta-feira, 28 de fevereiro, agora faltando 24 minutos para as 4 da tarde. O Play 97 está de volta, mas agora com o Conecta sintonizado aqui pelos 97. Hoje a gente vai falar novamente em empreendedorismo, que a gente faz toda quinta-feira. Dessa vez o tema é literatura, os novos formatos de leitura. Segundo dados publicados recentemente, o perfil médio de leitura de uma pessoa hoje tem demandas bem diferentes. Textos mais longos e ou complexos são descartados por serem justamente longos ou complexos. A internet e as novas tecnologias acabaram criando uma dinâmica diferente para a informação, mudando os textos e o seu padrão. O dia continua, mantém ainda as suas 24 horas, mas com a tomada de espaço de eletrônicos conectados à internet dessa última década, o tempo hábil para a leitura diminuiu. O tempo que você utiliza para, por exemplo, ouvir esse programa, por exemplo, poderia ser usado para leitura, mas você preferiu ouvir a gente, né? Então, sabe lá por quê. Mas enfim, computador, tablet e então o smartphone ganharam terreno nas nossas vidas. Mesmo que o ato da leitura se mantenha, o leitor, aquele que senta com seu texto, indiferente de plataforma, está diminuindo. Obras extensas do tipo mais de 200 páginas, eu vou exemplificar aqui, estão perdendo leitores. Claro que há exceções, né? O mercado do livro aumenta na proporção, ou deveria aumentar na proporção em que a população aumenta como um todo. A possibilidade de maior acesso a obras literárias ou não literárias não significou um aumento real de leitores. Existem muitas teorias sobre o futuro do livro impresso. Há quem diga que serão extintos e outros que consideram que nada supera o tato do livro nas mãos e esse parceiro incondicional que nas prateleiras sempre nos espera para, através da imaginação, nos levar a viagens de conhecimento, fantasia, dramas e até autoajuda, por que não? Para resumir, a tecnologia não está acabando com a leitura. Pode estar apenas mudando o seu perfil, o que não é bom e nem ruim. O fato é que muitos leitores ativos, novos ou experientes, têm dedicado cada vez mais tempo ao celular e aos eletrônicos em geral. E a experiência nos ensina que não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. A escolha é nossa, né? Boa tarde, Facundo. Boa tarde, João. Boa tarde, convidados. A gente já vai apresentar Fábio e Clairton aqui. Sejam bem-vindos ao Conecta. Boa tarde, pessoal. Que saudade, né, João? É? Boa tarde, Facundo, boa tarde os convidados, boa tarde, Severo. Hoje tu se inspirou, né, cara? Tu tava um minuto de sabedoria, parabéns. Não, foi ao contrário da leitura, né? Porque foi longo meu texto. Foi. Uma vez por ano, que bom, cara. Mas tá bem. O Severo tá lendo bem ultimamente, tá lendo bastante. Tem bastante informação no ar com a galera do Conecta aí, a gente tá se inspirando. Exatamente. Tá se puxando. Mas apesar de o espaço. Nossa, que suspiro, né? Apesar Meu Deus. Tempo. O pessoal tinha que ser filmado num primeiro plano. Tinha que ser filmado num primeiro plano esse suspiro. Apesar do tempo estar cada vez mais restrito, né? Um hábito que eu costumo utilizar bastante. Claro que com as minhas... Nas tuas áreas. As minhas áreas, né? Tá aí depois a dica que tu pediu. Beleza. Mas, enfim. Obrigado. Vamos apresentar os nossos participantes que com muito carinho vieram a participar hoje do nosso programa, enfim, dedicando o seu tempo também para compartilhar com o pessoal. Que podiam estar lendo, né? Mas se o assunto não for interessante, eles não viriam. Livros aí vão ler enquanto a gente faz o programa aqui, né? Então quero agradecer ao Clairton Martin, nosso colega, escritor, colunista, empreendedor, fundador da editora Café Pequeno. Esqueci de alguma coisa, Clairton? Boa tarde. Fala nesse microfone aí que vai ficar mais bonito. Boa tarde, Severo. Boa tarde, Guaíra. Comunidade regional que nos ouve. Primeiro, assim, nós estamos lendo bastante, sim. Muito mais nas plataformas digitais. Eu, por exemplo, passo mais de hora por dia lendo nas plataformas digitais. Eu leio jornais, mas leio. E vou a fundo nas informações, eu vou pelos jornais. Na internet, porque eu moro no interior tem internet, não tem jornal impresso. E eu vou pela leitura. Um aspecto eu discordo de ti. Na tua leitura, os jovens, os adolescentes estão lendo obras grossas, com 230, 250, 400 páginas. Os jovens, que eu estou dizendo, os adolescentes jovens, aqueles que estão terminando o ensino médio, terminando o ensino fundamental ou no ensino médio.
não que eles tenham um tempo, mas eles pegaram o hábito. Então, quando a gente vai para a Feira do Livro, eu estou falando isso pela experiência de editor, e eu estou nas feiras do livro. Claro. Eles pegam o livro, entre esses dois aqui, eles vão ficar com o azulzinho, porque ele tem mais página. Entre aqueles dois ali, eles vão ficar com aquele grossão ali. É uma tendência que abriu ali nas trilogias, a Guerra dos Harry Potter. É que começaram com as trilogias de cinema, né? De cinema. É engraçado, o pessoal antes de ler realmente aprendeu, ou enfim, conheceu as obras através do cinema, né? Que legal. Mas isso, né? Elas abriram, o cinema na verdade se fez uso da literatura. Até há pouco a gente conhecia Crônicas de Nárnia da televisão. Pô, é livro há uma eternidade. E aí vem a quem gostou do cinema ali, do filme, foi buscar literatura e foi buscar complemento literário, e cada vez mais. Então é uma safra de jovens que, salvo eu esteja enganado, tem essa geração. A próxima que está vindo aí já vai ler menos, acho eu. E depois eu te dou a argumentação para dizer por que eu acho que vai ler menos, tá? Tá bom. Também quero agradecer a presença da Fabiana. Me desculpe se eu errar o sobrenome, tá? É Schreiner, é isso? Schreiner, pronuncia. Schreiner, tá certo. Responsável pelo programa Biblioteca de Rua da CISAP aqui de Santa Rosa. Se quiser se apresentar um pouquinho mais, Fabiana, fica à vontade, tá? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite em estar aqui, né? Eu sou uma ouvinte desse programa, admiro a maneira como vocês conduzem ele, as pautas que vocês trazem, que são sempre muito interessantes, e para mim é uma honra estar aqui. Eu sou de formação formada em Direito, eu sou advogada, né? E fui convidada para, enfim, dirigir o programa, o que para mim foi uma grata surpresa e alegria, porque justamente assim me inseriu, me colocou ao lado de muitas pessoas bacanas, que é a comunidade Santa Rosa, né, em geral, porque o nosso programa ele se mantém basicamente pela comunidade, né, e gerir esse programa e estar junto dos livros, que é algo que desde criança me encantaram, né, me deixa muito feliz, assim, estar nesse momento exercendo essa atividade, né? E concordo contigo, Clairton, com relação à leitura. Eu tenho uma afilhada de 16 anos que ela só lê livro grosso também. E todas as amigas, é um grupo, assim. Então, parece que as plataformas digitais, elas vieram, né, pela inovação e com certeza tem uma gama grande de pessoas que prestigiam, eu também, mas eu ainda sou do livro, sabe, físico, assim, eu gosto e, enfim, essas leituras diárias eu também procuro pela internet, mas em geral o livro físico ainda tem todo um charme aí pra mim. Mas o interessante é isso, né? É que às vezes também o próprio digital nos dá acesso a algumas obras que a gente não teria aqui, né? Também. Muitas traduções, principalmente, dá acesso, né? Dá acesso. Acho que uma complementa o outro. Beleza. Vamos lá, Facundo. Vamos lá, Tchê, o Severo estava só pensando na próxima pergunta, né? Mas tu tá lendo a pauta, né, Severo? Não tô lendo. Eu decorei. Tá bom. Era de leitura dele? De leitura. Decorar, né? Tá, beleza. É verdade. E assim, um pouco mais direcionada essa pergunta para o Clairton. Como é produzir conteúdo, ou como é escrever nessa era da revolução tecnológica, assim, como é o papel do escritor nesse momento atual, assim, com todas as tecnologias e com essas tendências, enfim, mudando, ou enfim, migrando para novos suportes, que não é só o impresso. Da mesma forma que o livro, tá? Nós estamos num momento de não só transformação, mas num momento de crucial, de uma virada que ninguém sabe exatamente o que vem pela frente. Eu digo assim, os e-books, por exemplo, eles tiveram um momento muito grande e hoje já diminuiu o faturamento no mundo todo. A Europa está vendendo menos, os Estados Unidos está vendendo menos e o Brasil já estagnou também. Audiolivros, que era uma coisa que a gente considerava praticamente impossível de dar certo, está faturando muito no Brasil. É uma plataforma que no ano passado não dobrou o faturamento, mas saltou de uma cifra aí de milhões para milhões de faturamento. É uma coisa nova pra gente que está no mercado. Por outro lado, nós temos uma crise no mercado de comércio de livros. As grandes livrarias diminuíram, quebraram, inclusive a Saraiva e a Cultura quebraram.
As pequenas, que é o caso daquelas mais regionalizadas, estão sobrevivendo e crescendo. Porque nós estamos com outro processo, que é essa venda do livro porta a porta, de estar mais próximo do leitor, daquele leitor que tu identifica, conhece, que tem um trânsito e um carinho contigo. Então, o Clairton, escritor, ele sabe que tem obra dele, que é uma obra necessária para aquele público que ele precisa atingir, que é o público das escolas hoje. Por exemplo, o público está muito voltado, para quem escreve, está muito voltado para as escolas. A gente trabalha diretamente com escolas, não só o Clairton, mas o Clairton, o Roque, a Maria Inês, esses escritores nossos que têm mais rodagens estão trabalhando diretamente com a escola, para públicos infantis, público infanto-juvenil e algum público adulto. Mas o Clairton também sabe que ele tem um outro público que ele tem que atingir, que é aquele público de vocês, assim. Então o Clairton vai lá e lança ano passado eu lancei Vento Castelhano, que é uma novela mais regional, para que ela fique para mais tempo, daqui 10, 20 anos se leia e se ainda tenha esse apreço. Então o escritor de hoje, e não é o Clairton, é qualquer escritor nosso regional, ele sabe que ele tem que ser escritor, ele tem que ser palestrante, ele tem que estar disposto a fazer o trânsito de ir nas escolas, e ele é quase um showman. Se você observar, pega Fabrício Carpinejar como um exemplo mais alto. O Fabrício Carpinejar é bem popular, né? Tá em alta agora. Há 10, 12 anos atrás, nós o trouxemos a Santa Rosa, ele era ainda quase desconhecido. Depois disso, ele se tornou um showman, porque ele passou a usar todas as mídias digitais, todas as mídias digitais mesmo, e escreve num guardanapo, publica numa rede social, escreve num pedaço de papel, publica numa rede social. E isso criou uma empatia com o público e fez dele um showman. Escreve um texto no cabelo, está sempre com alguma novidade. Então, o escritor, ele hoje não é mais aquele indivíduo que pensa e quer publicar aquilo que ele pensa. Ele pensa, ele escreve, mas ele tem que estar disposto a ir expor. Ele tem que dar a cara a tapa, literalmente. Se não fizer isso... E pegando um pouco já, complementando essa pergunta, Clairton, como é o trabalho como negócio, digamos, as editoras? Como funciona como negócio, assim? E como tu enxerga esse futuro próximo, assim, quase imediato? Como se desenvolve uma editora atualmente? Vou falar por mim, tá? Pela Café Pequeno. O nosso negócio, o nosso site e a venda digital, ela não funcionou. Ou talvez porque nós não tenhamos preparado o site como nós poderíamos, mas ele não funcionou. Eu tenho visto escritores locais bombardeando na internet e também conseguem pouquíssimas vendas. O e-book para os nossos públicos regionais também não funcionou. Aqueles que fizeram o e-book publicar nas plataformas, não funcionou. Para nós, editora, para um público regional ou micro-regional, a gente trabalha com tiragens menores. Então o livro ele não tem um custo tão alto para quem vai lançar, a gente consegue trabalhar ele acessível. Daí que a gente consegue lançar um Paulo Madeira, consegue lançar um Giovelli, um Roque Westenfelder, esse nosso público regional, que nós estamos interessados. Então a Café Pequeno, ela não abriu e nem sabe se um dia vai abrir para gente fora. Eu não publico São Paulo, não publico Rio de Janeiro, publico os nossos. Parece estranho, mas é com esse público que eu me firmo. Eu já lancei 15 livros, 18 livros e esse ano provavelmente a gente vai lançar mais de 20 do nosso público regional. É suficiente? Não é suficiente para agregar todo o valor que a gente precisa na editora. Mas a editora, ela é uma parte, a editora faz o livro, ela trabalha o livro, a outra parte é as feiras que a gente faz nas escolas e a outra parte são projetos que a gente desenvolve, que é justamente esse de chegar ao Severo, ao Luciano, à Fábio e dar uma ferramenta, uma instrução para que ele também possa desenvolver o seu texto. Essa é uma outra ponta do serviço que a gente faz como editora. Então, a gente vai complementando braços. Crescemos bastante, a gente cresceu bastante nos 2 últimos anos, a editora tem 7 anos, mas nos últimos 2 cresceu bastante, e eu lembro vou pegar uma discussão que é anterior, e que daí depois o Luciano pode me ajudar se for o caso. Quando chegou o advento da internet, se dizia que os jornais acabariam. Os jornais não acabaram. Eles migraram, mudaram conteúdos, mas eles não acabaram. Eu
leio o Correio do Povo, eu leio Zero Hora, eu leio Folha de São Paulo todos os dias. E quando eu estou na cidade, eu pego o jornal impresso. Eu quero o jornal impresso, eu quero manusear o jornal impresso. Da mesma forma com o livro. Ele não vai acabar. Aquele grupo, aquele escritor, aquele que está conseguindo e sabe se apoiar, ele vai sair ganhando com a ferramenta digital. Ele vai sair ganhando, já está ganhando. Mas eu pegar o caso de escritor que há pouco tempo eram desconhecidos, em 2, 3 anos fizeram um trabalho de marketing pessoal e fizeram semeaduras muito boas nesse setor. Então, a gente acredita que está no caminho certo, devagar. A gente não quer fazer um tombo muito grande, senão a gente não alcança depois o crescimento. Então, fazendo um trabalho consciente. A nossa editora fazendo um trabalho devagar para se manter no mercado e conseguir crescer regularmente. Muito bom. Cara, deixa eu dar um pitaco aí, porque também já escrevi algumas coisas aí, né? E pegando a resposta do... Já escreveu ou publicou? Publiquei. Isso. É diferente. O público tem que entender, né? Todo mundo pode escrever, mas publicar não é pra todo mundo. Né? Não, mas hoje em dia, com as mídias, se publica qualquer coisa. É verdade. Se publica qualquer coisa. Mas estamos falando de livros, né? Porque tu já apresentou aqui. Tu já leu meus livros? Claro que não. Claro que não, eu imaginei. Os meus amigos falaram... É que são áreas específicas, né? Os meus amigos fiéis falaram que estão esperando virar filme, que nem eles vão ler. Mas falando do autor, do escritor, é bem isso, eu concordo contigo do cara ser um showman, e aí vai da vontade do cara em ser isso ou não, né? Mas tu cria uma relação meio de parceria, porque tu tá com o teu livro lançado, aquela pessoa que porventura não te conhece, pegar o livro e ler, ele vai criar uma amizade contigo para poder te convidar para que você vá lá falar do livro, e a partir disso tu tentar ter uma... vou falar comercialização, mas o cara que escreve, pelo menos a comercialização tá no segundo plano, tá querendo difundir aquela ideia, tá querendo socializar aquilo que tu entende por importante, mesmo que possa vir a ser errado. Mas o nosso meio, e aí eu saio da escola, vou para a faculdade, que é o meu público, é uma parceria. Tu cria uma rede de contatos, um networking, para depois o livro vir a ser, valeu, obrigado. Depois pro livro vir a ser algo natural. E o que eu tô observando também é que grandes nomes, a partir das grandes editoras, já não estão mais no mercado. Assim, antes tu escolhia algo de uma editora grande, de um escritor já renomado, sem ler. Tu já sabia que aquilo poderia ter uma suposta qualidade. E a partir do fenômeno das mídias, porque todo autor já tem algo seu publicado em alguma mídia que depois possa vir a ser parte do seu livro. E aí, quando a pessoa já começa conhecendo um pouco do que tu escreve, tu já começa a quebrar esse paradigma. Então, não precisa ser só os clássicos. Eu posso começar a usar o meu tempo para alguns outros autores, mas é uma parceria. A gente não tem ainda pelo menos o meu público, um hábito de leitura dos livros não comuns. Tu fica muito restrito, seja por falta de tempo, seja por falta de, qualquer outra razão, tu fica muito, às vezes, atrelado ao clássico. É bem isso, Severo. A maior parte daqueles autores que nos procuram, eu poucas vezes vou atrás de um autor. Quase sempre eles nos procuram. Eles têm alguns textos, alguns trabalhos que estão circulando num grupo restrito, ou pela internet, ou pela mão de alguns. E aí, você escreve bem, o teu texto é bom, eles nos procuram. E após uma avaliação nossa, diz, eu vou publicar. Então, pegar uma figura assim, por exemplo, que eu vou citar só para ilustrar. Ivo Dani, todo mundo conhece. É o cavalo da internet aí, o TV Zóio, enfim. Pô, o cara é muito bom nessa charge, nessa sacada de humor. Mas ele também escreve. E aí, há pouco alguém disse, tu é bom. A semana passada ele tinha mandado um original pra mim com 260 e poucas páginas. Eu li todo ele 2 dias atrás. Realmente, na área dele, ele é muito bom. Então, ele chega pra gente com uma indicação. Ele já chega, e aí depois é que ele vai fazer todo o processo. Sai desse grupinho pequeno para um grupo maior e vai chegar lá na frente a vender 500, 600 exemplares, enfim, a gente não tem ideia. Alguns a gente imagina que vai vender 50 e o autor em um mês vende 500. Aí no outro você imagina que é o Clairton Martins, porque é o Clairton Martins, conhece, tem rádio, tem jornal e tal, vai vender 500 livros, vende 50. Não tem isso, não existe essa certeza. Não existe uma regra, né? E o mercado meio que, o mercado dos editores, eu tenho
não por rentabilidade, mas eu tenho 2 contratos com 2 editoras, uma virtual e outra física. Uma em Curitiba, outra em Santa Cruz. Os meus editores, entre aspas, eles ficam... Não, esse texto não vale a pena botar no físico. Esse texto manda pro cara lá, são editoras diferentes, empresas diferentes, manda lá que vai pro virtual. Que acaba orientando um pouco em relação aos novos formatos. Mas é uma orientação meio que em posição, assim, porque eu como autor perco um pouco desse controle. Por perfil editorial, digamos. Exatamente, eu perco um pouco. Ele da linha deles. Por trás. Mas eu acho que esse lance mesmo que vocês falaram de virar showman, tu falou eu tenho certeza que tem que virar, porque é uma coisa engraçada, vou aliar a música, né, que é mais a minha área, enfim, mas às vezes tu conhece uma pessoa, um artista por causa de um livro, por causa de uma música, e tu vai ver o cara já tem uma série de livros lançados que não tiveram tanto sucesso, e no momento que aquele livro atual vira uma febre, né, os outros começam a ser interessantes. Isso é muito engraçado, né? Agora esse autor é famoso, mas ele tem 10 livros publicados antes, vou ler. Mas o cara é bom mesmo. É que tem uma questão de contexto, e às vezes o alcance, hoje em dia isso facilita um pouco mais tu ir atrás, poder buscar, né? Enfim, por autor, né? Antigamente tu era um pouco, não refém, mas enfim, era muito mais através da escola, que é a produção que vocês fazem hoje em dia, né? Era produção para a escola, e a escola era um pouco quem orientava os autores, né? Em todas as áreas, né? A formação educacional é justamente isso, né? Um pouco quem norteia o conteúdo que se lê no começo. E com relação à descoberta do novo autor, né, e o interesse por livros anteriores, é que justamente assim, o público se identificou com a maneira como ele escreve. A partir disso, ele vai atrás do que ele já escreveu, acreditando que também vai se agradar, né? E com relação à condução das editoras, me parece assim, João, né, uma opinião agora, de repente a editora identifica que aquele texto tem um público mais cativo dentro da parte digital. Isso, ou provável. provavelmente deva ser isso, não necessariamente uma coisa de tu não tem autonomia, ok, mas a editora de repente tem essa métrica, assim, né? Sim, eles não têm expertise disso, né? Mas não é nenhuma crítica... Mas tu sentiu um pouco a dor, né? Não, tu queria que não é uma crítica negativa, assim. Teu filho perdeu um dedo, tu sentiu isso? Mas mais ou menos, mas não é uma crítica negativa ao extremo, é uma questão do... a gente tem uma... A liberdade. Exatamente, então eu estou escrevendo para o mercado que eu nem sei se o mercado existe, porque alguém vai delimitar esse mercado por mim. E aí, assim como o Facundo falou, estava escrevendo pela escola, talvez a escola estava não te orientando, mas te dando umas dicas. Essa tua autonomia, aqui, do livro do Severo, 1001 discos para ouvir antes de morrer, mas deve ser um segmento só que o Severo curte. O Severo e o grupo do Severo. Então a gente tem... Esse livro tem vários segmentos, né? Tem de filme, tem de comida, restaurante, viagem, enfim, né? Não, mas tu ainda fica limitado e aí vem a parte boa. Cara, então tu tem uma gama absurda, né? Tu vai buscar aquilo que for te satisfazer melhor. Não, bacana assim de a gente juntar essa parte digital com a parte física, analógica. Né? Esse livro aqui, por exemplo, faz tempo que eu tenho ele. E pode ver a marcação dele, passou um pouquinho da metade. Eu devo ter ouvido uns 600, eu acho. Só que o bom disso é que o digital me ajudou a encontrar o disco, porque tem vários discos, começa bem antigo, né? Começam lá em 1950 e tu acaba descobrindo leitores ou músicos, no meu caso, né? Acho que esse de integrar o digital com o físico é muito especial hoje em dia. E se tu conseguir com que o Clayton falando do jornal, né, que tem esse charme de tu pegar o jornal, até porque o jornal depois também tem outras finalidades, né, depois lido, né? É bom um cara que trabalha numa empresa jornalística Noroeste fale disso. Mas é dois, né? Depois que tu leu ele, tu vai passar para mais alguém da família, no outro dia tem uma nova edição, né? Já não te interessa mais. A não ser não, outra semana você vê. Enfim, e aí tu tem, por exemplo, esse charme, por exemplo, voltando à música e aliando tudo, né? Fazendo um bolo bem grande. O setor dos LPs, né? Do disco de vinil, hoje está em alta, por exemplo, e falaram que ele iria acabar. Que é a moda vintage, né? Tem como esse saudosismo, às vezes, que vira moda, né? Então, que vira um negócio, um resgate do negócio. Aonde que eu gostaria de chegar? Tu acha que pode acontecer com um livro físico isso também, Clayton? Tem o LP hoje é muito mais caro que um CD, que também já está diminuindo bastante, né? De entrar nas casas das pessoas, porque hoje tu, através do Spotify, de alguma outra coisa, tu tem tudo ali, o acesso a tudo. Tu acha que vai virar um artigo de luxo assim também? Já é, né? Mas enfim, tá funcionando.
Não sei, eu creio que não. O livro, embora ele não seja um artigo extremamente popular, no sentido da palavra popular, diferente da música. A música é popular. O livro não é popular nesse sentido. Mas ele também não tem aquela função de estar na biblioteca. Eu não quero uma biblioteca em casa, até porque livro acumula pó. Né? Eu quero pelo meu prazer. Então, se você chegar na minha casa, tem uma biblioteca, mini biblioteca no banheiro, tem uma mini biblioteca lá no quarto, tem uma mini biblioteca na sala e tem a biblioteca. Né? Então, eu sempre estou com um monte de livros. E aí, eu não sou exceção. Muitos dos meus amigos têm isso também. Então, o livro, ele migrou de plataforma para digital, mas ainda assim, a maior parte dos bons livros, o autor lança, faz uma experiência, ele tem 100 leitores lá na plataforma digital e pedindo para ele para fazer o livro físico. Aí ele vai para o livro físico. Isso não é nenhum nem dois que está acontecendo. Sim. De um Clairton Martins que lança lá e lançou, e aí, a literatura dele explodiu no online. Agora ele quer o livro físico mesmo. Ele imprime e manda fazer. E te dou como exemplo assim, cara, os últimos 2 anos eu fiz feira do livro na região aqui. As febres de venda eram quem? YouTubers. Cara, só dava Kéfera, Felipe Neto e companhia. Que pena, então, que pena. Pra mim não é uma leitura que me satisfaz, mas vendeu pra caramba. Então, livros assim, de tiragem de 50 mil exemplares, 300 mil exemplares, e são fenômenos momentâneos. Kéfera já foi. No sentido de... São fenômenos culturais que duram ao mesmo tempo que... Mas eu posso interromper um pouquinho? Talvez assim, essa febre não ajuda um pouquinho a essa dificuldade, quem sabe, de ancorar um novo leitor, porque, querendo ou não, é um público de criança. Para renovar o hábito, pro tu diz assim. Quase todos são livros infantis, né? Então, se começar um hábito, pode ser o Lucas Neto, enfim, o Felipe Neto, mas ele tá lá com um livro, tá lendo um livro. A criança tá com um livro na mão, daqui a pouco, esse Lucas Neto aqui não me interessa mais. Eu me interesso pela leitura, mas eu quero alguma coisa com mais eu conteúdo. acho que o primeiro livro não seria o problema. O problema é o segundo livro da pessoa, no caso, né? A entrada, o hábito, e um pouco sobre isso, já pegando esse gancho, aproveitando, né? A gente poderia justamente comentar um pouco mais, Fábio, sobre esse belo projeto que a gente pode se gravar dentro da CISAB, da Associação Comercial de Santa Rosa. Como vem impactando isso na vida, quais são os relatos, enfim, as histórias, né? Vamos fazer o seguinte... Ela responde depois do intervalo. Depois do intervalo, a gente tem que fazer um intervalinho. Vamos lá. Tá bom? A gente faz um intervalinho e volta na sequência com o Conecta. A gente tem todos os áudios ainda, hein, Facundo? Tá bom, papo? Muita coisa. Conecta 97, volta já. Você sabe por que é importante ter sempre as luzes do veículo em boas condições? No trânsito, ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos, mesmo de dia, tornam o seu carro 60% mais visível. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Um toque. Tá de climatizador novo, hein? Agora, a temperatura do seu ambiente tá na palma da mão. Muita atenção na hora da instalação. Chame o profissional, aquele que tem experiência e te dá garantia. E profissional em instalação, manutenção, conserto e limpeza de climatizadores é a Elitec Climatizadores. Quem mais entende de climatizadores da região? Orçamentos e informações, ligue Elitec 9632-2019. Liquida tudo, exclusiva, inverno e verão. A exclusiva enlouqueceu de vez. Além de verão, também tem inverno em liquidação. São vestidos, camisetas, blusões, jaquetas, botas, blusas, moletons, casacos, tudo, mas tudo mesmo, com descontaço de até 50% em 3 vezes sem entrada. Exclusiva. 22ª Oktoberfest convida. Vem aí, a escolha da Rainhas Princesas da Festa. Dia 9 tem jantar
soltar baile no pavilhão principal da Oktoberfest. Vai ser simplesmente sensacional, com a animação da Karine Eixo e banda. Garanta já o seu cartão a R$30 nas lojas Delta Sul. E atenção, meninas, fichas de inscrições da Portaria da Guaíra, Delta Sul e Padaria Heller. Dia 9, apareça na escolha da Rainha e Princesas da Oktoberfest 2019. A noite vai ser só alegria. Apoio Rádio Guaíra FM, a melhor estação do seu rádio. tocando mais músicas no seu rádio. Rádio Guaíra FM 97,7. Empreendedorismo. A gente debate aqui. Conecta 97. E voltamos, 16 horas mais 6 minutos. Vamos ver se o Facundo vai saber repetir essa pergunta, hein, Facundo? Hoje falando sobre literatura, novas formas de leitura. Uma das questões importantes da questão do hábito da leitura é poder relembrar muita coisa, né? Ajuda a memória, enfim, né? Então não te preocupa você ver o que isso vem. Não tem esse teu problema por enquanto. Ah, não, tá bom. Mas eu nem tô tão esquecido assim. O que a gente tava falando ainda? Então, Fábio, pegando esse gancho que o Garito falava, esse hábito de leitura, tá? Independentemente de que seja de um youtuber de conteúdo, como esse projeto que a gente tanto gosta dele a nível Santa Rosa, como está funcionando e como está impactando essa sociedade, né? E seria legal para passar para o pessoal como a biblioteca de rua vem trazendo esse impacto social. Sim. O programa da biblioteca, ele vem justamente na contramão, né, do digital, porque a gente trabalha só com livros físicos. E o que a gente percebe, assim, no cotidiano, né, no levar os livros, no contato que a gente tem com a comunidade, é que justamente, assim, ele cumpre um papel de acesso à leitura, ao hábito da leitura. E como a nossa atividade, a gente está 2 vezes por semana colocando livros, a gente tem, assim, um retorno muito grande da comunidade no sentido de ou por não ter condições de comprar um livro, ou por simplesmente, nunca despertou, o livro estar onde a comunidade está, oferece, convida a pessoa a ler. Ir ao encontro, né? Vai ao encontro. E me parece, assim, que é isso que é o bonito, sabe? Porque no lugar das pessoas tem que ir buscar um livro, Exato. O livro vai buscar as pessoas na nossa cidade. Porque o que acontece, como você estava dizendo, Clairton, que os livros, eles estão guardados. Os livros não tem que estar guardados. Depois que a gente lê, é óbvio, tem algumas obras que tu tem um carinho, porque elas são significativas para ti. Exatamente. A gente respeita, mas que necessidade, né, que a gente tem de ter uma biblioteca lá com 500 livros. Tu vai ler de novo? Pior para o João que tem pessoas? 1000, pior para o João que tem 1000. Tá juntado mófala, não sei como ele faz. Eu tô me sentindo mal. João. Desapega. Eu até empresto o meu carro e falo, tá, me devolve quando tu quiser. Mas o livro eu marco na paleta. Pois mas você respeita isso, né? Mas na orientação de monografia, falar, vai depender da tua nota, me devolve o livro. Nesse aspecto, assim, eu já acredito mais nessa questão que fala a Fábio, né, da filosofia do livro. Eu acho que o livro é tão legal nesse aspecto de que é ruim de que tantas palavras ou um trabalho tão legal e com tanto cuidado, com carinho que um livro possa ter, fique na prateleira, às vezes é uma sacanagem. Então seria tão legal que mais pessoas... Eu tenho um hábito assim, quando vai amigo, enfim, a gente às vezes está conversando algumas coisas, inclusive clientes, eu tenho um hábito de presentear livro para clientes, né? Daí eu digo, tá, esse livro aqui, ó, eu vou ler e te devolvo. Tá, eu nem conto com isso, eu nem espero, sabe? Tanto, tem muitos livros. Claro, tem alguns assim que eu compro 2 para presentear e outro para saber que eu quero certeza. ter aí para reler, né? Eu sou de reler livros também. Aí que eu ia chegar, Facundo, sobre a minha atividade na biblioteca. Quando eu tinha uns 23 anos, eu li um livro que foi muito significativo para mim, do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. 26 eu tinha. Eu estava terminando a faculdade e tal, e numa dessas minhas andanças aí da biblioteca, achei o livro, adivinha? Deu um arrepio, né? Já pegou. E li de novo, e legal. É interessante, eu há pouco tempo também reli O Pequeno Príncipe, que eu tinha feito uma peça de teatro na escola quando eu tinha 12 anos, sei lá, 11, 10 anos. Então, é isso, assim, não é os outros que desfrutam dos livros, somos nós, enquanto comunidade, né? Porque o que acontece, assim, quando tu lê um livro com 20 anos, ele tem um significado para ti. Quando tu tá
não vou dizer a idade agora, né? Beirando os 40. Com 35. Tipo, queira ou não, ele ressignifica. Ele desperta Entende? outras coisas que não... Exatamente. Que a gente tá no outro, a gente tá no outro, sabe? a gente tá no outro nível de espírito, muitas coisas pra interpretar, né? Pra reler. Ah, rancoroso. mas você acabou de falar do tempo. Mas tu vai precisar de viver 1000 anos pra ler tudo. Não, já tá batendo biela? Já no tá. rabeiro do cometa. Mas é isso, assim, o acesso à leitura, estar onde a comunidade está e perceber que sim, as pessoas ainda leem o livro físico, sabe? Porque a gente, até falando sobre inovação e tecnologia, aproveitando o gancho, né? A gente está num processo de inovação dentro do programa da biblioteca, que é a criação de um aplicativo, né? Que o nosso colega de diretoria lá, o Adriano Papalia, está desenvolvendo, né? Super legal. Então, assim, aonde que a biblioteca vai parar, a gente não sabe, né? Eu acho que para o digital Isso é o legal. não é a proposta, né? Mas, enfim, a gente não sabe, né? A gente está caminhando e dando, assim, a energia da gente para que continue, que dê certo. E esse aplicativo, ele vai justamente... A gente vai conseguir ter um controle melhor sobre as obras. E esse é um primeiro passo, sabe? De cadastro e controle. E a gente tem um objetivo mais além, né? Que a gente está trabalhando junto. O Adriano super empenhado, assim, e super ágil, né? Adriano, se tu tá me ouvindo, obrigado. Foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu tava viajando um dia, eles, Fábio, acho que eu posso te ajudar. Que também foi uma parte do time Conecta, né? O Adriano é parceirão. Não, sempre. mas a gente aqui em Santa Rosa, a gente tem um povo muito bom, né? Não é difícil fazer em Santa Rosa. Não é difícil fazer. Na e Argentina vale a seria pena. bem pior. Né? Por isso que os argentinos tá vindo pra cá. Mas então, Vou fechar essa porteira logo. Não, mas sabe o que? Eu não sou daqui também, né? E eu acho engraçado, eu sou natural de Cruz Alta, como tem o pessoal de fora aqui e se sente em casa. É isso que é o incrível, porque eu vou a Cruz Alta, tenho um irmão lá ainda, visitar, mas essa identidade de Santa Rosa é fantástica. Mas voltando, né? A gente está desenvolvendo o aplicativo justamente para a gente se introduzir, assim, para a comunidade. Nesse primeiro momento a gente tem o controle e depois, mais para frente, enfim, ter um aplicativo, baixar no telefone, saber as obras que a gente tem, localizar, mas isso são passos mais adiante, né? Legal. Deixa eu fazer uma contribuição aqui no trato do livro. A biblioteca de rua, ela nos possibilita, e eu faço isso, eu pego bastante coletivo, tá? Seja daqui até a Ponte Santo Cristo, seja daqui e volta e meia eu furto um livro, e geralmente devolvo, tá? Eu tô em casa lendo Quem Faz Gemer a Terra, do Charles Skipper, que eu encontrei aqui na biblioteca de rua. Eu já li ele quando eu fazia faculdade, lá em 90 e alguma coisa, tá pra ver que eu sou veterano da turma aqui. Mas eu encontrei ele, tô lendo ele em casa e prometo devolver. Mas nós passamos de uma fase que eu acho que é bacana já. Nós tínhamos o livro como quase um inimigo. O livro, ele não era bem visto. Sério, o livro, ele era... pedir pro aluno ler era uma encrenca. Concordo. Eu na escola fugia do livro. Exato, o livro era uma encrenca. Por quê? Porque o professor não gostava de ler. E ele não passava pro aluno nada desse gosto. Aí tu chegava na escola e mandava ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pô, perdeu o leitor. Perdeu. Uma baita iniciação, né? Aí tu chega para um aluno e pede para ele, pô, o que tu gostas? Eu faço bastante isso mesmo. Eu gosto de terror. Então tá, eu tenho o Juliano Marques aqui, que é um gurizão nosso aqui que escreve terror. Tá, leva embora. Daqui a pouco ele me devolve, tem outro desses, tem o segundo volume. Então quando ele perde esse medo do livro, e é o caso da minha filha nunca leu nada até os 14 anos, ela não gostava de ler. Com o pai, escritor, uma biblioteca de 3 mil livros em casa, e ela não lia. Daqui a pouco ela começou a ler por conta do Enem. Ela teve que começar a ler, buscar leituras. Tá lendo A Moreninha, do José de Alencar. Eu digo pra ela, e daí? Deve estar pesada essa leitura. Não, pai, só umas palavras meio diferentes, assim. Claro, o livro é 1700 e lá vai fumaça. Mas ela tá gostando da leitura, que é um clássico. Claro, ela leu ano passado uma meia dúzia de livros, ele está sendo obrigada a ler alguns outros, que não são exatamente aqueles tenebrosos. Começou a gostar. Então, perdemos esse medo do livro. A nossa geração tinha esse medo. A geração que veio aí, que está com 18, 20, 16, já perdeu o medo do livro e tem um rendimento escolar melhor, tá? E o Enem está cobrando bastante redação,
a redação, então a redação pontua bastante. Então essa gurizada começou a gostar de ler. Então eu acho que o livro, ele vai sim seguir, ele vai ter futuro, cada vez com... Talvez nós hoje tenhamos um outro fenômeno que é ter mais escritores no mercado e tiragens menores. Exatamente, então, mais produção de conteúdo. Exatamente. Justamente. Sobre isso, nós podíamos aproveitar, Severo, para criar esse contraponto assim, em relação a esse mundo digital e de repente colocar o áudio da Natani, que é a gerente de conteúdo da GH, né, da turma do Gustavo, de repente, que ela justamente fala isso, como é produzir conteúdo para as empresas, que hoje é um boom também, né? Tá um pouco para desmistificar o que é o marketing digital, enfim, que não é só fazer postagem, enfim, mas sim produzir conteúdo e tentar falar a linguagem que o empresário ou a empresa precisa e principalmente que o público quer ouvir em relação às marcas, que esse também é outro aspecto importante. Vamos ouvir, então é a Natani Paz da GH Branding, né? Exatamente. Oi, gente, eu sou a Natani, gerente de conteúdo da GH Branding, e eu vou conversar com você sobre como é produzir conteúdo para o meio digital. Então, produzir conteúdo para o meio digital é um grande desafio, porque tu te propõe a entrar em um universo tão plural, um universo que já existem muitos conteúdos muito bons e sobre todos os assuntos possíveis, né? Esse universo é a internet, então quando tu entra nesse universo, tu basicamente está dizendo para o teu cliente, olha só, eu me proponho a produzir conteúdos tão bons quanto as pessoas que já estão na internet produzindo conteúdo fazem, e eu me proponho a alcançar o teu público de uma forma assertiva, de forma a gerar, transformá-lo em possíveis clientes. É basicamente essa mensagem que tu tá passando pro teu cliente. E como fazer isso, né? Esse é o grande desafio, porque quando tu tá na internet, tu te propõe a fazer conteúdo pra internet, tu precisa chamar a atenção do teu público, né? Então a luta por alguns segundinhos ali da atenção do teu público, ela envolve muito trabalho, envolve muita estratégia, envolve uma equipe multidisciplinar. Então não é apenas uma pessoa sentada atrás do computador fazendo um conteúdo bonitinho. Pode até ser, mas aí tu só vai ter um conteúdo bonitinho na internet. Nada garante que o teu conteúdo vai alcançar o teu público e nada garante que o teu conteúdo vai gerar um engajamento, vai gerar possíveis clientes e a venda, né? Que é o que o cliente quer, é para isso que a gente trabalha. Eu acredito que existem dois pilares que são super importantes de se considerar na hora de produzir conteúdo para a internet. Primeiro é a criatividade. Tu precisa ser criativo, tu precisa entender o teu público e descobrir qual é a melhor forma de conversar com ele, né? Mas eu não posso conversar com ele de uma forma comum. Já existem muitas pessoas fazendo isso. Como eu vou fazer para conversar com ele de uma forma criativa, de uma forma impactante, de uma forma que gere um engajamento, que faça o olho dele brilhar e que faça ele olhar 2 vezes para minha marca, que faça ele olhar 2 vezes para o meu produto. O segundo pilar é a estratégia. Eu preciso ter uma estratégia bem definida, eu preciso entender qual é o KPI do meu cliente, eu preciso saber onde eu quero chegar, né? Para que eu possa ter uma produção de conteúdo alinhada com a minha proposta. Então, esses são os 2 pilares mais importantes na hora de produzir conteúdo digital. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Valeu. Obrigado, Natani. A gente marcou errado a acentuação do nome da Natani. Então, um tema super importante. E vamos passar já para outro áudio, porque, cara, quando o programa tá bom, falta tempo, né? Então já estamos quase na finaleira. Vamos passar aí o áudio em relação ao tema do Felipe, um pouquinho para ele falar. O Felipe foi um pouco o ideólogo desse nosso encontro, como ele lida com a questão dos hábitos de leitura dele. Tem um negócio bem interessante, que eu achei que ele é uma pessoa que passa bastante tempo viajando, né? Sim, na maionese e na estrada. Só áudio. Só áudio. Vamos ouvir. Caros ouvintes da Guaíra FM, beleza, pessoal que tá aí, eu acho que deve estar aí o Facundo, o João, que mais tá aí, o Severo, né? Não sei mais quem está no programa, mas enfim, boa tarde, pessoal que tá aí, boa tarde, pessoal que está em casa. O tema hoje são livros e maneiras diferentes de ler livros, né? Eu viajo muito e passo muito tempo viajando mesmo, assim. Eu devo passar no carro, cara, sei lá, eu devo passar no mínimo um dia por semana, 24 horas na semana eu passo em trânsito para algum lugar.
Porque como eu tô sempre viajando, sempre na estrada, e eu tento utilizar esse tempo da melhor maneira possível. Eu escuto muito audiolivro e podcast. Então, eu comecei escutando podcast, né? Podcast eu recomendo para todo mundo, baixar o aplicativo de podcast, ou no Spotify também tem vários podcasts. Eu escuto muita coisa. Meu favorito é o Nerdcast, assim, eu acho maravilhoso. Eles tratam sobre temas, sobre tudo, assim, sobre política, sobre cultura, sobre filme. É muito legal, tá muito bem informado. Por exemplo, tem podcast para quem quiser aprender um idioma. Eu tô aprendendo francês meio que sozinho, então eu escuto podcasts em francês também. Eu escuto notícias devagar em francês, que me ajuda a aprender francês. Eu escuto podcast sobre empreendedorismo, sobre política, sobre o que está acontecendo no mundo. Então eu comecei escutando podcast. E obviamente que meio que natural para mim foi escutar audiolivros, né? Então hoje eu consumo basicamente um livro a cada 2 semanas, e grande parte dos livros que eu consumo, acho que vão lá, uns 70, 80% deles é via audiolivro. Um problema é que nós temos muito poucos audiolivros em português. Eu assinava o e-book e hoje eu consumo basicamente livros em inglês através do Audible, que é da Amazon. Então eles têm muita opção de audiolivros. A grande maioria dos livros que eu já li, na verdade não li, eu escutei eles. Eu aproveito muito tempo que eu estou viajando para isso, então eu ganho muito tempo com isso, ganho muita produtividade, e sem contar que os audiolivros eu consigo às vezes escutar numa velocidade muito superior. Então eu escuto hoje audiolivro entre 1.3 a 1.5 a velocidade, então muito mais rápido, porque se eu estou prestando atenção eu consigo consumir muito mais rápido. Então um livro, por exemplo, que eu demoraria 9 horas para ler, eu demoro 6 horas para escutar ele, né? Então dá uma viagem a Porto Alegre e eu escuto um livro tranquilamente. Então basicamente é isso, meu processo de leitura é esse, e eu leio sobre tudo. Ultimamente eu leio muito sobre inovação, eu leio muito sobre essas empresas, as empresas disruptivas que elas estão fazendo, o processo de gestão delas, o processo de pessoas delas, e isso basicamente através de audiolivros, né? Então eu acho que era isso, falar um pouco sobre a minha experiência como leitor é essa. Beleza, pessoal, grande abraço para vocês, ótimas leituras, ótimos aprendizados, e de preferência comecem escutando podcasts aí, para aprender sobre o que quiserem, um outro idioma, ou sobre temas muito mais específicos. Valeu, pessoal, grande abraço, bom programa. Vamos emendar direto o áudio do Douglas? Exatamente, o Douglas tem umas perguntas para nossos convidados e para a galera participante. Então, vamos lá com o seu querido, o Douglas Marques, que está sumido, né? Mas ele prometeu voltar. Salve, salve, ilustres. Na verdade, aproveitando esse tema, né, sobre essa questão das novas formatos de leitura, e acho que um formato que está muito na moda hoje são os audiolivros, né? Eu sei que vocês já devem ter falado um pouquinho sobre isso, mas conversando com alguns professores há um tempo atrás, era uma queixa, na verdade, sobre a forma de escrita de alguns alunos, pessoas até com formação superior, que não sabiam escrever, muito devido ao internetês, né? Essa questão de escrever as coisas abreviando ou não tirar dúvidas sobre como se escreve. E eles atribuíam isso, os professores atribuíam isso à falta de leitura. Como vocês atribuem essa questão e como vocês pensam que resolveria isso através dos audiolivros? Porque com o audiolivro a gente só ouve, a gente não tem a certeza de como é a grafia disso. Essa é a minha pergunta para os ilustres convidados aí. Como é que a gente resolve esse problema também? Tá? E uma outra situação, dentro das formas como eu venho estudando, são a questão desse mundo visual que vivemos, né? E essa interpretação das imagens. Porque a imagem ela nos remete a algo que a gente vivenciou. A gente costuma dizer que a gente só lê o que a gente conhece quando a gente fala de imagens. Como a gente conseguiria hoje evoluir também nessa questão dessas leituras de imagens, assim, se a gente conseguiria ter um formato, num discurso uníssono na leitura através de imagens. Um abraço aí, um bom programa. Um abraço aí, Facundo, eu sei que tá sentindo saudades minhas, mas daqui a pouco eu tô aí. Um abraço. Saudades dos levedos que tu trazia engarrafados aqui, viu? De não. Valeu, Douglas. Obrigado, Douglas Felipe. Quem gostaria de responder alguma pergunta? Já me largaram pra cá, né? Que é assim, ó, bem prático. A questão da influência, do modo de escrita da internet, ela bagunça bastante. A gente, quando está com o livro, a gente tem
uma ideia de que tem que funcionar na língua padrão. Essa ideia também não funciona mais, porque todo mundo está escrevendo essa linguagem. E aí, em vez de para. Os internetes que falou. O internetes. Então, se você começar a podar tudo isso do livro, ele torna um livro muito, às vezes, quando está trabalhando com um público adolescente, torna um livro muito pesado. Então, você tem que permitir a linguagem dentro daquele público. Se esse público é voltado para o humor, você pode, sim, moldar ele. Tem uma licença poética até ali, né? Licenciosidade poética. Então, óbvio que tu não podes... A gente está vendo um advento das redes sociais nas discussões de um modo geral. E o que escrevem de errado é para acabar. E aí, assim, não é assustador. Mas eu já vi currículos escrito aqui na internet. E eu nem estou dizendo assim o VC para abreviar você. Eu estou falando de erros crassos de língua portuguesa. Aí é para doer. Aí você já percebe o nível de com quem você vai ter um embate. Tá? Esse é um ponto. Leituras, de um modo geral, a gente tem que começar sempre. O moço falou de leituras de imagens. O leitor, ele tem que primeiro buscar a leitura que é a dele, a que ele quer, para pegar um gosto pela leitura. E aí, o Sávio fez um livro muito massa, que é o Sávio Hermes, que é meu sócio, que é só com figuras. Ele pegou a paisagem urbana de Santa Rosa, foi tirando fotos do que os muros nos contam. Cara, é fantástico. É um exercício meio semiótico assim que ele fez. Exatamente. E a gente não teve aquele impacto. Claro que não. Não tem como. Não é a mesma coisa saber escrever que saber ler, né? Nesse aspecto. Tu tem que ler quase como uma charge. Mas isso também mudou muito. A internet hoje, quando ela fala de leituras curtas, essa charge, essa leitura de imagem, ela tá muito bacana. Os populares memes, né? Só que nós ainda precisamos evoluir bastante, sim, que é na interpretação que ele fala, que o moço falou, interpretar essa imagem, porque tá faltando pro brasileiro uma interpretação de tudo. Então, quando é algo um pouco mais denso, então nem se fala, né? Gente, eu tenho aqui que tem outro compromisso, tá? Mas falando assim da editora, que eu tô com um rapaz que quer escrever um livro me aguardando já tá terminando. Ele tá ouvindo o programa. Eu queria te fazer uma correção, não é moço, o Douglas é quase um senhor já. Mas moço, eu sou um veterano de 45 aqui, eu sou quase o vovô de vocês aqui. Mas a editora, ela tá bacana, a gente tá bancando um passo, a gente tá bancando um sonho, a gente já conseguiu consolidar ela, a gente tá com uma ideia legal jogada com o jornal, que o Luciano topou uma ideia da gente que a gente tá pretendendo lançar agora nos próximos meses. Justamente assim, fazer com que mais gente tenha acesso ao conteúdo que a gente produz. Então nós temos hoje uma boa safra de escritores em Santa Rosa, temos os projetos bacanas, não é só o da Biblioteca de Rua, agora está saindo o Dia do Escritor Local. Nós, com uns empurrãozinhos a mais, e esse tipo de coisa que funciona, a gente vai longe. Tá? E com a Fábio eu converso depois, porque a gente vai dar uma parceria, a gente vai formatar uma parceria da Café Pequeno com a Biblioteca de Rua. Que ótimo. Olha aí. Olha, já está sendo publicado, Clayton. já tem a primícia. Obrigado, Clayton. Pela presença aí, tá liberado, viu? Com relação à transição ao hábito, né, que ele falou do audiolivro, eu acho que é um exercício, na verdade, né? Como eu disse no início, né, eu gosto do livro físico, mas é um exercício de tentar, né, para ver se tu consegue se identificar, porque me parece assim que algumas obras sim vão ser só digitais, né, e alguns conteúdos mais digitais, então é uma questão de hábito mesmo, né? Ninguém nasce gostando, como a gente vinha falando antes, mas enfim, desenvolver o hábito e procurar se identificar, né, com uma leitura que é de maior apreço, enfim, pessoal. Muito legal. Sabe que a gente, voltando lá no início do assunto, né, estavam falando sobre a literatura ter se apropriado, aliás, o cinema ter se apropriado da literatura, né, dos grandes livros, enfim, dos livros mais grossos, enfim. Mas é engraçado isso porque talvez o cinema fez uma publicidade, né, por um livro. Sim. Então, a gente falando, às vezes tem um determinado público que gosta de um assunto X, de um conteúdo X, consome isso e não sabe que existe um livro desse conteúdo dele. No momento que ele souber, com certeza vai despertar o interesse, né? Verdade. A tecnologia e essa era da informação também traz esses benefícios. É só saber interpretar, como falou o Clayton, em relação à editora. Até porque assistir e ler é diferente.
Totalmente. Normalmente quem assiste o filme e lê o livro fala que é diferente, né? Totalmente diferente. Pessoal, acabou o horário. Acabou o horário. Acabou o Só tempo. vamos indicar nossos livrinhos ou não? Vamos. Vamos rapidão? Vamos. Um livro assim... 2 livros. Pode ser um em espanhol? Vamos mostrar aqui na câmera rapidão. Desculpa, Fábio. Só por 2 segundinhos. Sabe se quem pode? Vamos colocar dentro da câmera. Aí, ó. É do Andrés Oppenheimer, é muito legal, é um pouco sobre futurismo, um livro muito interessante. Se acharem, eu não achei em português, mas de repente tem um audiolivro, enfim. Um livro muito bom. É que se tu fizer um audiolivro o pessoal não vai entender igual. Não vai entender esse ataque. E esse aqui, que já é conhecido para muitos colegas e amigos, enfim, leiam, por favor, é super bom, super importante, e eu estou relendo agora, é a minha segunda vez que estou relendo, um livro super legal. Fábio, que livro tu tem ali, indica... Eu estava em férias, né, e aproveitei as férias eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou lendo esse livro Limites Sem Traumas, né, Construídos Cidadãos para os Pais do Século XXI, e esse outro livro que fala sobre a mesma temática, que fala sobre cidadania, né, que me parece assim, que se a gente quer indivíduos melhor preparados para o mundo que está aí, a gente tem que se preocupar na base, né, são excelentes, em 2 dias eu li o primeiro, estou lendo o segundo. Show de bola. Trouxe algum, João? Não, mas tem de cabeça. Rapidão. Tem uma foto aí na carteira. Não. Mas vai lá, ó. Que é para nosso contexto aí. Tem um livro Inimigo Íntimo da Democracia, de um búlgaro, Tsvetan Todorov, que vale a pena. E que é um mais popzinho que vale a pena ler também. Eu não sou pai, mas vale a dica, é Pai de Menina, do Marcos Mion. Esse é massa também. Então, tá aí. Olha aí, show de bola. As minhas dicas são musicais, né? Esse aqui que eu tô terminando é legal porque dá pra te trazer, ouvir o disco junto com a leitura, saber o que aconteceu no estúdio, enfim, tem toda uma história. E o cara que eu adoro, né? Bruce Springsteen conseguiu o livro dele traduzido agora. E a história dele, que é traumática em vários momentos, né? Da vida. Não sei como o cara conseguiu ser ainda a estrela que é. Acontece tanta maluquice na vida dele. Por isso que ele é um baita artista também. Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com isso, né? Resiliência, Facundo, senhores. Muito João, obrigado. Fabiana, Lulo. Prazerzaço. Muito obrigado. Muito Obrigado obrigado por tudo. Bem legal o programa hoje. 97.7